Olá, boa noite! Muito bem-vindos à Jornada de Gestão de Obras Obra na Mão. Tá? Sou Neto, sou aqui do Obra na Mão. Tá? Nós aqui ajudamos construtores a fazer gestão lucrativa de obras em 30 dias, entregando obras no prazo e no custo. Bom, pessoal, antes de tudo eu quero saber de vocês aí onde é que vocês estão. Tá? Quero saber qual é a cidade de vocês, quero saber se vocês estão construindo, coloca aí no chat, tá? Quero usar esse início aqui para conhecer um pouco vocês. Eu estou com o chat aberto aqui do lado, tá? Quero ver realmente de onde é que vocês são. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio está chegando? Como é que está aí? Está tudo tranquilo? Então, pessoal, vai falando aí. Estou vendo aqui muita gente aqui dando boa noite para todos vocês, certo? Quero realmente conversar com vocês, quero conhecer um pouco mais vocês. Sejam todos muito bem-vindos, certo? Bom, hoje aqui, tá, gente, a gente vai começar a conversar aqui sobre a jornada de gestão de obras, obra na mão, certo? Será uma série de 3 episódios, certo? Onde nós vamos conversar sobre um passo a passo. Esse primeiro episódio é um passo a passo da gestão lucrativa e como construtores conseguem fazer obras no prazo e no custo, certo? Vamos lá, estou vendo aqui o pessoal falando. Aí, ó, Francisco de Lajeado, de Novo Maranhão. Boa noite, Francisco. Michel aqui de São Paulo. O Bismarck aqui, ó, de Açu. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos, tá? Esse evento aqui, pode ter certeza, vai ser um marco na tua gestão de obras, certo? Esse evento aqui fica até o final, certo? Eu prometo a vocês que o conteúdo que eu vou estar passando aqui para vocês, tá? Vocês não vão estar encontrando em lugar nenhum, certo? É um conteúdo bem mastigadinho para que vocês possam realmente entender como a gente pode realizar um passo a passo dessa gestão lucrativa. Como você vai conseguir sair de onde você está hoje, certo? E conseguir ter uma empresa lucrativa, uma empresa que dá resultado, certo? Estou vendo aqui o Marcos de São Vicente, São Paulo. Tudo bom, Marcos? É isso aí, pessoal. Bom, quem somos nós? Vou começar aqui explicando quem somos nós. Bom, o Obra na Mão é uma plataforma, certo? Uma plataforma de gestão de obras, onde hoje nós conseguimos unir aqui software, certo? Mentoria, treinamento, certo? Tudo junto, com aulas gravadas, tudo junto, tudo num único ambiente, certo? Porque nós temos realmente esse compromisso de fazer com que você, construtor, tenha obras entregues no prazo, no custo desse resultado. Bom, mas antes de tudo eu quero conversar com vocês, explicar de onde é que eu vim, né? De onde é que nasceu esse método, de onde é que nasceu tudo isso aqui. Bom, né, há um tempo atrás, eu trabalhava em algumas construtoras e aí eu saí dessas construtoras, certo? Devido a problemas que teve na economia, um monte de gente foi dispensado e tal. E aí eu comecei a empreender na construção civil. Isso. Comecei a empreender na construção civil, como a maioria dos construtores, né? Ou seja, eu comecei ali a construir casas de alto padrão, né? Ou seja, foi esse foco que eu fui atrás, comecei a construir condomínios, comecei nessa tentativa. A primeira coisa que eu fui fazer foi tentar conseguir contratos, e até que não foi difícil. No início eu consegui vários contratos, né? Ou seja, parecia que tudo ia ser realmente as mil maravilhas, né? Muito contrato conseguindo, tudo andando muito bem, as mil maravilhas. Só que, qual foi o problema que foi ocorrendo? Com o decorrer da obra, ou seja, toda obra começa assim, gente, certo? É como uma lua de mel. Você começa as obras, cheio de dinheiro, os clientes vão gostando, todo mundo vai achando perfeito, porque a obra vai avançando e tal. Mas aí as obras começaram a atrasar, o orçamento começou a não dar, o dinheiro começou a não dar certo, certo? E aí foi uma loucura. Por quê? Primeiro, eu comecei a tomar a primeira atitude que a maioria dos construtores fazem. Fui tentando conseguir mais e mais obras para poder tapar o buraco da anterior, né? Ou seja, aquele famoso efeito da bicicleta, né? Se você parar, você cai. E realmente isso foi um problema, porque isso não resolveu nada, pelo contrário, só foi trazendo mais problemas. Porque para conseguir essas novas obras, eu comecei a fechar a obra por qualquer preço. Porque as primeiras obras já não estavam dando resultado. E eu com medo, olha, precisando de dinheiro. Não, nessa próxima obra agora eu vou conseguir ter resultado. Nessa próxima obra agora eu vou conseguir fazer a coisa andar. E não resolvia.
né? E aí, o segundo passo foi o quê? Foi começar a me desfazer de carro, tive que vender meu carro, tá certo? Tive que vender o carro da minha esposa, tive que vender terreno, tive que vender imóvel, ou seja, eu fui começando a não ter mais nada, fui atrás de banco para conseguir dinheiro e não dava certo, as obras não davam certo mesmo, ou seja, era um problemão. E aí, gente, poxa, o que é que eu vou fazer, cara? Não tenho dinheiro, as obras não estão dando certo, mas isso não entrava na minha cabeça. Certo? Porque a equipe estava toda lá sem motivação, porque eles percebiam que a obra estava indo devagar, porque percebiam que estava faltando dinheiro. Os clientes começaram a reclamar, os clientes começaram a dizer que, poxa, a obra vai atrasar, ameaçando me processar, eu com ameaça de processo trabalhista, todas essas broncas. A saúde, então, foi para o beleléu, eu comecei a ter problema de não dormir mais, pressão alta, né, depressão, e nada disso saía do canto, eu não sabia o que fazer. Até que uma vez um investidor de uma das obras que eu estava fazendo, chegou para mim e falou assim: ô Neto, vê só, cara, na boa, eu não tenho mais paciência, eu só quero saber duas coisas de você. Eu quero saber quanto vai custar para terminar minha obra e quanto vai terminar. Eu só quero saber isso, cara, não quero saber mais nada. E quanto vai custar e quando vai terminar? E aquilo ali começou a ecoar na minha cabeça, porque, poxa, ele só quer saber isso, quanto vai custar e quanto vai terminar. E por que eu não consigo responder ele? Né? Por que eu não consigo responder? Então eu comecei a rever todos os meus processos dentro da minha empresa. Mas eu não tinha processo, eu comecei a rever todos os problemas. Então desde a primeira mensagem insatisfeita de um cliente, né? Ou seja, tudo que estava acontecendo, quando os fornecedores não estavam entregando, quando os funcionários não estavam conseguindo bater meta, comecei a procurar todo o fluxo, montando um fluxo ali, estudando pra caramba para tentar entender onde é que eu falhei. Porque é uma coisa que eu não aceitava. Poxa, quando eu trabalhei nas grandes empresas, as coisas andavam, gestão funcionava. Eu via gestão funcionar, eu via os orçamentos funcionar. E por que agora eu aqui não consigo fazer? Então eu consegui desenhar um método. A gente conseguiu desenhar um método ali que, poxa, se esse método aqui funcionar, isso vai resolver. Mas esse método, para funcionar, eu precisava de uma equipe. E eu não tinha equipe, não tinha como contratar ninguém. Então eu disse, vou bolar um software. Vamos bolar um software que ele possa realmente trazer todas essas respostas que eu preciso. Vamos bolar um software que ele possa me trazer as respostas na palma da mão. Seja onde eu estiver, eu consiga ver o resultado das minhas obras, saber o meu estoque, saber as compras que eu tenho que fazer. Porque a gente que é construtor, o que mais acontece é o quê? Às vezes a gente está na obra, às vezes a gente está no escritório, mas muitas vezes a gente não está nenhum nem do outro. Então essas respostas têm que estar na palma da tua mão. Essas respostas elas têm que realmente chegar aqui para você e para você poder tomar uma decisão correta. É você saber tudo que precisa. E aí, meu querido, o que é que foi acontecendo? Quando eu comecei a desenhar esse software, quando eu comecei a aplicar nas nossas obras, o resultado foi surpreendente. As coisas começaram a acontecer. Tudo começou a fluir. E aí a gente percebeu, poxa, imagina quantas pessoas estão sofrendo por causa disso. Porque para as grandes empresas, ela consegue ter um escritório ali com muita gente dando suporte, mas eu, pequeno construtor, eu não conseguia ter resultado. Né? Eu só consegui começar a ter resultado quando eu desenvolvi esse método junto com a minha equipe. Quando a gente começou a ter ali aquele resultado na palma da mão, sem precisar, um método fácil, um método simples, onde qualquer pessoa que estivesse no canteiro podia me ajudar, onde as pessoas do escritório podiam me ajudar, onde eu não tinha que inflar a minha equipe de gestão. Que isso é o que acontece. Muita gente foge da gestão porque, poxa, eu preciso de muita gente para me apoiar e sem isso a gente não consegue. Então, nesse dia a dia, eu decidi, eu vou passar isso para outras pessoas. Porque eu não acho normal um construtor viver apagando incêndio, certo? Eu não acho normal um construtor não ter tempo para comercializar, certo? Eu não acho normal um construtor não conseguir estar dentro das obras orientando a sua equipe, ou seja, o construtor ter prejuízo. A obra é para dar lucro, não é normal uma obra não ser lucrativa. Toda obra tem que ser lucrativa, certo? Então, a partir daí, a gente começou a desenvolver e também a comercializar o sistema Obra na Mão. E foi daí que nasceu o Obra na Mão, certo? Nasceu da necessidade de um construtor, assim como vocês, certo? Que realmente precisava mudar a sua realidade, né? Precisava mudar a sua família. Eu estava perdendo minha saúde, né? Ou seja, eu não conseguia acompanhar o crescimento do meu filho.
Não conseguia porque eu não conseguia nem... saía de casa de 6 da manhã, voltava de 8 da noite e não conseguia mais dormir, engolia alguma coisa, tentava dormir e não conseguia. E com isso tudo assim a gente conseguiu mudar. Com esse método a gente conseguiu mudar. Bom, então, agora, tá certo? Eu quero conversar com vocês algo bem sério, certo? Tudo está na nossa mente. Então, se você não se conforma, certo, com o que está acontecendo na tua mente, isso é uma coisa bíblica, tá certo? Se você não se conforma com o que está acontecendo hoje, certo, você tem que transformar tudo isso. E essa transformação começa pela tua mente. Você tem que querer mudar, certo? Você precisa dar um chega. O meu chega foi quando o investidor disse: eu quero obra no prazo, eu quero obra no tempo, certo? Eu só quero saber 2 perguntas e você não está conseguindo me responder. E ali foi o dia do meu chega. Então, hoje eu quero que seja o dia do chega de vocês, certo? Eu quero que você dê um grito de chega. Chega de trabalhar e não ter resultado, certo? Eu quero que você dê um grito de chega. Chega de eu estar feito louco, certo? Correndo nas obras, trabalhando feito bombeiro, certo? Chega de eu estar entregando o que todo mundo entrega pelo um preço baixo, né? Ou seja, eu aqui estou sangrando a minha empresa, muitas vezes os consultores estão sangrando a empresa para conseguir entregar a obra, estão ali com a guerra de preço absurda, certo? Mas por que será que você está com essa guerra de preço, consultor? Certo? Chega de se fazer de vítima, vamos mudar a nossa realidade, certo? Vamos mudar, chega da gente desistir de carreira. Poxa, quantos arquitetos, quantos engenheiros civis aí, poxa, engenheiro civil hoje tudo aí transformando-se em Uber, nada contra os Ubers, pô, mas o cara sonha em ser engenheiro e hoje ele está lá trabalhando como Uber. Quantos arquitetos talentosíssimos hoje estão atrás de um balcão, trabalhando ali como um gerente de uma loja e não estão no seu devido lugar, certo? Exercendo a sua profissão. Então chega de subemprego, certo? Chega de você não ter visão de mercado. Poxa, essa semana eu vi uma reportagem que me assustou. Um engenheiro civil com uma camisa, pintado na camisa, com um currículo na camisa, pedindo emprego. Cara, se você não consegue ser absorvido pelo mercado, então absorva, certo? Empreenda, muda a tua realidade, chega de se submeter a subempregos, porque se você não sabe ou você tem medo de empreender, certo? Você chegou no lugar certo. Aqui a gente vai acabar com esse teu medo de empreender, certo? Porque você vai aqui perceber, durante essa jornada, certo? Todo o passo a passo, desde o zero, certo? Até você conseguir lucrar nas obras, certo? Hoje, agora, eu vou focar em gestão lucrativa, mas todos os nossos construtores, certo? O construtor Obra na Mão, o construtor que participa das nossas mentorias, certo? Eles não têm mais obras atrasadas, certo? Eles não têm mais obras fora do custo. Eles não comercializam mais as obras numa guerra de preço, certo? Porque você dá valor ao seu trabalho, certo? Porque você dá valor ao teu resultado. Bom, eu vou começar agora o nosso conteúdo, tá certo? Agora eu quero falar com vocês, certo? Tu coloca, João, não é? Certo? Sobre a jornada de gestão de obras. Obra na Mão. Bom, vamos fazer agora aqui, conversar sobre o passo a passo da gestão lucrativa. Como construtores conseguem fazer obra no prazo e no custo, certo? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que já foi um primeiro puxãozinho de orelha que eu dei agora há pouco, eu vou dar de novo. O responsável pelo teu lucro, o responsável pela gestão lucrativa da tua obra é você, apenas você. E cada um tem o que merece, certo? Você tem a obra que merece. Se tua obra está limpa, se tua obra está organizada, se tua obra está suja, está bagunçada, se tem gente te furtando, se os materiais estão sendo desperdiçados, isso é um merecimento teu, você fez isso para merecer, certo? Você procurou isso, esse conhecimento está acessível, tá certo? Cada um tem o cliente, certo? Esse bonequinho aí, eu tentei mostrar, é o cliente, cada um tem um cliente que merece. Se você fugiu da guerra de preço, ou se você está dando preço cada vez mais baixo, tá certo? Porque eu entendo uma coisa, gente, nenhum cliente fecha contigo só pelo teu preço. Não existe produto barato na construção civil. Qualquer obra que você for fazer, qualquer residência,
certo? Seja a residência do Minha Casa Minha Vida, que está voltando agora, né? Seja uma residência de alto padrão, não é barato. Você não tem obra de 100 mil reais, você não tem obra de 200 mil reais. Residência de alto padrão é R$1 milhão. Então, como é que você acha que um cliente vai estar te escolhendo para realizar o sonho dele? Como é que você acha que um cliente vai estar ali entre você e outra pessoa apenas pelo preço? Não é. Você vê de crédito o construtor. Ele acredita que você é capaz de entregar a obra dele, certo? Ele acredita que você tem capacidade de realizar o sonho dele, certo? A residência é o sonho das famílias. É o maior sonho. Nós temos um país com um déficit habitacional absurdo. 6 milhões de moradias, certo? Isso é um oceano azul e só não enxerga aquele que está com o olho tampado. E abre o olho, meu querido, tá? Eu vou abrir o meu para ver se você abre aí do teu lado. Abre o olho e enxerga. O mercado é um oceano azul. Não falta obra, não falta banco aí querendo financiar a obra. Falta apenas você saber se enquadrar. Falta apenas você saber tocar o teu negócio e não estar pegando aquele cliente que vem. Juro a você, aquele cliente que vem pelo preço, que fica pechichando até sangrar, é o pior que tem. É esse que vai fazer você quebrar a tua construtora. Tá certo? Cada um tem o trabalho que merece. Certo? Aí do lado é o trabalho, ou seja, se o teu escritório está engajado, se tua equipe está trabalhando de forma correta, se eles estão com meta, ou eles não estão com meta, ou o comprador está te enrolando, ou o teu fornecedor não está entregando o material correto, tá certo? O teu financeiro não paga as contas em dia, mesmo às vezes você tem o dinheiro, ele faz você pagar juro, atrasa. Os teus trabalhadores na obra lá, como é que eles estão? Eles têm meta? Porque construtor obra na mão tem meta, tá? Isso a gente ensina na mentoria, todo construtor obra na mão ele tem meta. E como é que está aí? Você tem o que merece, tá certo? E o lucro é o que você merece, meu querido. O lucro, o resultado que chega no bolso é exatamente aquilo que você fez por merecer. Não vai chegar nem um real a mais ou a menos daquilo que você fez por merecer, certo? Construtor não é para estar trabalhando de bombeiro. Construtor não é para estar trabalhando apagando incêndio. Quantas vezes eu vejo construtores, várias vezes já vi construtores correndo atrás de comprar um quilo de arame 18 para correr para uma concretagem, para poder fechar uma forma. Porque senão, poxa, construtor, cara, tu é empresário, tu tem que estar fechando negócio, e não é negócio barato, não. Os negócios são de milhares e milhares de reais, ou milhões e milhões de reais, muitas vezes. São sonhos de família. E você que está ali para estar liderando a tua equipe, tu está para estar liderando a tua empresa, tu está aqui para estar liderando famílias, porque aqueles pais que são empregados teus, são teus funcionários ali, eles têm famílias e essas famílias contam com isso, então vem a tua responsabilidade, certo? Você não pode se encher de vaidade, você tem que ser uma ferramenta de produção, você tem que ser uma ferramenta porque a empresa é uma organização, certo? E essa organização, essa empresa, ela existe para dar resultado, essa empresa existe para dar lucro, não é para outra coisa, tá certo? Para que possa crescer, para que possa se perpetuar. Então, construtor, o lucro que você recebe no final da obra, ou o prejuízo que se você tiver, que Deus te livre disso, que foi uma das piores coisas que eu já passei na minha vida, é o que você merece, certo? Esse é o resultado que você merece. Mas a gente está aqui para mudar essa realidade. Depois que eu passei por essas situações, eu prometi a mim mesmo, eu nunca mais passo e eu vou fazer o possível para ninguém passar mais por isso, certo? Bom, a gestão lucrativa de uma obra, ela tem dois pilares, tá? Empresa, negócio e a obra em si. Então vamos conversar sobre cada um desses pontos, sobre o ponto da empresa, certo? Do teu negócio, certo? E sobre a obra. Isso aqui é muito importante, construtor, você saber que você tem que ter um equilíbrio. Qualquer construtor que ficar focado apenas na obra ou apenas na empresa, teu resultado vai ser ameaçado, e muito, meu amigo. Ou amiga, né? O resultado vai ser ameaçado, porque é um dos segredos para quebrar uma empresa de engenharia, uma construtora, é você fazer isso, você escolher um dos lados. Quando você só vende, você vai quebrar, porque você não está produzindo direito. Quando você só vive na obra, você também vai quebrar, porque você não está vendendo. Então é justamente agora que eu quero começar a mostrar para você. Isso eu só falando de venda, tá?
O resto de que tem aqui para passar para você não é pouco, não. Então, gente, anota. Quem tiver aí com um caderno, com a caneta, anota, tá? A gente vai depois disponibilizar, mas anota, porque quando você anota, você grava na tua mente, certo? E, assim, isso é coisa para você tatuar, tá? O teu trabalho, o teu emprego, o teu trabalho, tua empresa, certo? É algo que você tem que cuidar, como tu cuida do teu filho, como você cuida da tua família, cuidar com carinho, com respeito. Então não se brinca com a empresa, não se brinca com o trabalho. Existem vidas, tá? E o empreendedorismo salva vidas. Bom, vamos lá. O primeiro pilar da empresa, certo, é vendas. Por que vendas? Vendas é o coração da empresa. Lembrando que um corpo não vive só de coração, né? É apenas um dos órgãos, mas é um dos mais vitais, é o coração. Se você não vende, você vai quebrar. Tá certo? Você vai quebrar. Por quê? Porque você precisa ter uma constância. Certo? Toda empresa precisa ter ritmo. Do mesmo jeito que você vai ditar um ritmo lá para o teu ajudante na obra, para o teu pedreiro que vai estar levantando parede, chapiscando, a tua empresa tem que ter um ritmo de venda. Tá certo? Você tem que ter uma constância. Você precisa definir quanto você vai precisar vender por mês, por ano. Quanto você vai precisar ter de resultado. E se você não define essa constância, você não consegue ter fluxo de caixa. E se vocês sabem muito bem, quando a gente começa a vender, quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a produzir, a gente precisa de equipe. A gente tem um custo indireto enorme, não só lá dentro do canteiro, mas você vai precisar ter equipe no teu escritório, você vai precisar ter gente para comercializar, você vai precisar ter equipe de vendas, você vai precisar ter equipe de financeiro, você vai precisar ter equipe de marketing. Marketing, então, é essencial, tá, gente? Isso é só lembrando, o construtor que não abre o olho para marketing não tem como ter resultado, tá? Então, assim, o construtor ele tem que ter tempo para vender, tá certo? E veja que esse detalhe como é importante. Eu coloquei a constância, mas eu também coloquei tempo. Por quê? Porque você precisa se dedicar. Ou você acha que os teus próximos clientes vão bater na tua porta? Não, você vai ter que fazer um trabalho grande para você ser reconhecido, para que a tua marca seja reconhecida, para que a tua empresa seja referência no teu mercado. Quando a gente diz referência, não é ser o melhor, porque isso é uma ilusão, ser a maior, isso não existe. Tá? Você tem que ser a construtora que é respeitada, a construtora que entrega a obra, você tem que ter uma empresa que seja confiável. O teu maior produto, no final aqui, uma das maiores causas que eu quero deixar dentro de você, certo? Que eu quero que você abrace, é que o que você vende é crédito. Então, lá na frente eu vou falar sobre isso, tá? Isso é o que é o grande teu produto. Mas vamos lá. Você tem que ter um equilíbrio emocional, certo? E network, porque tudo isso está junto. Primeiro, equilíbrio emocional para saber negociar, para saber comercializar, tá? Você não pode entrar numa ciranda financeira de pegar a obra pelo mais barato. Por isso que o equilíbrio emocional está aqui. Sabe por quê? Porque construtora é o único negócio que quebra vendendo. Por quê? Porque você vende para entregar. Você se compromete com valores. Você se compromete com o contrato. Você coloca o teu nome ali no contrato e entrega para o cliente. E diz, meu amigo, pode confiar em mim que eu vou realizar o teu sonho. Pode depositar o dinheiro na minha conta. Tá? E se você não entregar? Por isso que você tem que ter equilíbrio emocional para fugir da guerra de preço. Você tem que criar um network. Network vale muito, é vida. Porque as pessoas, a propaganda boca a boca vai te levar longe. Vai abrir portas para você. E esse network abre portas que às vezes nenhum marketing vai conseguir abrir para você. Certo? Por mais que você gaste com publicidade, com propaganda, com redes sociais, certo? Com consultores comerciais, o network às vezes abre portas que você tem que gastar milhões e às vezes de graça. Você quando olha, você está numa mesa, certo? Que você fala, poxa, como é que eu estou aqui? Porque alguém te indicou. E por isso o próximo eu coloco aí são os parceiros de venda. Certo? Vê só, gente, eu estou falando só de vendas. Parceiro de venda. Quem é o teu parceiro de venda hoje? Custou você aí que está com dificuldade de vender. Quem é a pessoa que está te ajudando a vender? Ou você usa aquele famoso marketing de esperança. Pega uma obra e espera que, se Deus quiser, que alguém te dê outra. Você tem que ter gente trabalhando, que são os corretores, são os arquitetos, são os antigos clientes, tá certo? São as pessoas que te conhecem. Esses parceiros de venda são teus fornecedores, certo? Todas as pessoas que você se relaciona durante a tua obra, eles são teus parceiros de venda, eles vão poder te apoiar, eles vão estar te indicando, certo?
e você não vai parar de buscar mercado. O mercado é o seguinte, o que é que acontece? Muitas vezes alguém escolhe um nicho de mercado que não é um dos melhores para ele. Certo? E às vezes ele não consegue perceber, porque você não tem métrica. Por isso que vendas tem que ter meta. Tudo tem que ter meta dentro da tua empresa, todos. Tudo e todos tem que ter meta dentro da empresa, certo? E o mercado, você tem que estar procurando aquele mercado que dá resultado na tua região. Tem regiões do Brasil onde o melhor resultado são casas populares. Tem regiões do Brasil onde o melhor resultado são casas de alto padrão. Tem outras que são obras comerciais, ou então fases. Às vezes você está numa região que a obra de alto padrão dá uma diminuída, mas começa a aparecer muitas obras comerciais. E como é que você vai perceber isso, meu amigo, se você não metrificar? A famosa frase, você só consegue gerenciar o que se mede. Né? Então gerencia isso. Então o poder das vendas é gigantesco. E se você não tiver tempo para cuidar da venda da tua empresa, o teu coração vai parar. Certo? O coração da tua empresa vai parar. Vai faltar fôlego. Você não vai conseguir dar um próximo passo. Aí você vai tentar terminar aquela obra e aí o que é que acontece? Você vai tentar ter fluxo de caixa para conseguir terminar aquela obra, mas porque o teu custo indireto, o teu escritório não pode ser sustentado por uma única obra. As tuas despesas não podem ser sustentadas, o teu prolabore e de todos que estão ali não pode ser sustentado por uma única obra. E aí, como é que vai fazer? Vai deixar de pagar o escritório ou você vai começar a sangrar a obra? Pela experiência que eu tenho, pelo conhecimento que nós temos, pelo contato que nós temos. Hoje, graças a Deus, nós temos mais de 1.600 construtores dentro da nossa plataforma. Né? E diariamente eu converso com dezenas, nós entramos em contato com dezenas, temos esse prazer de entrar em contato com dezenas de construtores espalhados pelo Brasil. Muita gente, quando começa a faltar dinheiro, a primeira coisa que faz é sangrar a obra e correr feito louco para conseguir uma próxima. Por quê? Porque deixou para medir lá no final. Se o cara pega uma obra de 1 ano e aí começa a notar que não dá certo quando? No 8º mês. E aí, meu amigo, como é que vai fazer? Falta 4 meses para tu entregar a obra. Como é que tu vai fazer agora? Qual é o milagre que tu vai fazer? Vamos correr atrás de outra obra para poder tapar esse buraco. Vê a primeira bobagem que vai fazer. Né? Correr atrás de obra para tapar buraco. E correr atrás de obra para tapar buraco vai te dar... Como é que você vai escolher o cliente? Pelo preço, né? Porque está com pressa. Vamos para o próximo passo. Processo. Eu canso de falar às vezes aqui, às vezes eu entro em contato com alguns construtores ou futuros construtores, aspirantes à construção, né? Às vezes são engenheiros, arquitetos recém-formados também, que chegam para a gente aqui e tem curiosidade, conhece a plataforma, conhece o software, quer conhecer um pouco mais sobre o nosso método. E aí eu lembro que eles falam assim, não, gostei muito, mas eu não quero nada agora porque eu não estou construindo. Cara, tu já pensou se você fosse um atleta? Vamos pensar que você é um atleta, tá? Vamos pensar que você vai participar da Olimpíada, tá? A próxima Olimpíada. Você vai começar a treinar quando? Quando você estiver escalado para participar da Olimpíada. Ah, não sei se eu vou participar, então se eu for participar, é que eu vou ser escalado. Meu amigo, como é que você vai ser escalado e agora tu começa a treinar? É a mesma coisa, construtor. Você tem que começar a preparar a tua realidade antes. Certo? Você tem que começar a definir os processos dentro da tua empresa. Como é que tu vai comprar material? Vamos lá, fechei negócio contigo. Eu vou te contratar. Tu vai construir a minha casa, tá? Vamos lá, velho. Vamos construir minha casa. Tá aí o dinheiro. Começa quando? Não, vou começar semana que vem, daqui a um mês. Tá, beleza. Tá aí o dinheiro na conta. Tu vai começar comprando material como? Como é que vai ser o controle do material dentro da tua obra? Como é que vai ser o controle da tua mão de obra? Como é que tu vai fazer a folha de pagamento? Onde é que tu vai recrutar pessoas? Ou tu vai pregar o primeiro bill que passar na calçada e enfiar para dentro da obra? Vai ser assim? Olha para o cara estiver segurando uma colher de pedreiro, aí é pedreiro. Se tiver com um serrote, aí você é carpinteiro. Se tiver com a torquês, aí você é ferreiro. É assim que você vai contratar essa pessoa? Então, escrever processo, construtor, isso não dói, não custa caro. Isso é papel e caneta no início. É você ver a tua realidade de mercado. Você entender por onde é que vai passar esse dinheiro. Certo? Como é que você vai transformar essa realidade? E esses processos é que vai ser a constituição dentro da tua empresa. Esses processos vai ser a lei dentro da tua empresa. O processo tem que ser obedecido. Certo? Que é o que vai fazer com que você consiga sair de dentro da obra para vender. Porque se você viver dentro de obra sempre, tu não vende. E se você viver vendendo, tu não entrega. Entendeu?
E o que é que vai fazer com que você consiga vender e entregar a obra? É as pessoas trabalharem sem você ter que estar do lado delas. Certo? É as pessoas conseguirem executar as atividades sem você precisar estar vigiando, feito um cão de guarda 24 horas. Certo? Agora, eles só vão saber executar a atividade se você disser. Se você não explicar, eles não vão saber o que é que tem para fazer. Tá? Eles vão fazer aquilo que eles acham que é para fazer. E não é assim. A empresa tem que ter processo. A empresa tem que realmente saber captar clientes, certo? Conseguir fechar um bom contrato, conseguir orçar e planejar a obra e controlar e garantir o teu resultado. Lucro não é sorte. Lucro é resultado de gestão. Certo? Lucro é resultado de gestão. Nenhuma construtora é lucrativa porque, eu fechei um negócio muito bom, eu tive sorte. Foi não, meu amigo. A tua empresa vai ser lucrativa se você tiver uma gestão lucrativa. Certo? E gestão, lembra de que é algo que você tem que estar em contato com ela diariamente. Custo dentro da empresa é feito unha, tem que cortar sempre. E você tem que estar de olho porque ele cresce. Algo que cresce sem precisar ser regado é custo dentro da empresa. Certo? O material vai ser desperdiçado, a tendência vai ser essa. As obras vão tender a atrasar, o orçamento vai tender a ficar furado, a fugir da tua realidade. Certo? E quem é que vai colocar isso de volta no trilho? Você. Não é você que assinou o contrato, não é você que é merecedor do lucro, ou é você que também é merecedor de um prejuízo. Então você, meu querido construtor, é que tem que segurar nas rédeas desse cavalo brabo chamado empresa, construção civil, e colocar ela ali, na estrada certa. Você é que tem que pegar esse trem e botar no trilho. Certo? E para você fazer, você não vai conseguir fazer só. Por isso que você precisa de processo. Por isso que você precisa de pessoas de confiança, pessoas com eficiência, pessoas que vão dar resultado. Mas lembra, para você dar resultado, você tem que ter um objetivo. Você tem que ter meta. E é isso que essas pessoas vão precisar ter. Certo? Metas. Certo? Gente, metas, do jeito que vendas, eu disse que era o coração. Meta é o sangue dentro do teu corpo, da tua empresa. Sem meta, tua empresa vai falir. Tá certo? A tua equipe, todos os setores têm que ter meta. Não há desculpa para ninguém dentro da tua empresa não ter uma meta. Certo? Não há desculpa. Desde a tua equipe administrativa lá. Eu sou responsável por compras. Ele tem que ter meta. Certo? Porque se você orça uma obra, você tem previsão de quanto é que essa obra vai custar. Você tem uma ideia de quanto é que teus insumos vão custar. O cimento, quanto foi que você achou que ia custar no teu orçamento? Tá? Vamos supor aí. Quanto é que você achou? E o teu comprador? Ele tem que ter uma meta de comprar mais barato. Ele tem que correr, ele tem que se virar para comprar material mais barato. Tá certo? Todos têm que ter meta. Do mesmo jeito que a tua equipe administrativa tem que ter meta, tem que ter processo, tem que ter qualidade. Certo? E meta não é só número, meta é entregar com qualidade também. Retrabalho existe não só na obra, existe também dentro do escritório. Não é à toa que quem está dentro do Obra na Mão tem ferramentas é o próximo assunto que eu vou tocar, que vai melhorar essa gestão. Fornecedores. Tem que ter meta, claro que tem que ter meta. O teu fornecedor não tem que só entregar mais rápido, ele tem que entregar bem. Algo que acontece muito, gente, algo que acontece muito, eu até me agito na cadeira e vai me dando agonia. Algo que acontece muito é você, na pressa, entregar material de todo jeito. Você comprar do cara que entrega mais rápido, você não compra do cara que entrega melhor. E aí você não senta na mesa de um fornecedor. Como é que isso acontece? Tá? Tu faz um orçamento de uma obra aí de R$1 milhão. Desse R$1 milhão, vamos dizer que 600 mil seja material. E tu não senta na mesa dos teus fornecedores. Tu vai comprar R$600 mil de material. Tu não senta para negociar prazo. Tu não senta para negociar qualidade. Tu não senta para conversar com esse cara a forma das entregas, a forma de pagamento. Como é que vai pagar? Que dia você vai pagar? Tá? Se você consegue, o simples fato de você conseguir com que o cara leve pessoas em cima do caminhão para descarregar na obra, tu poupa a hora do teu ajudante. Aí às vezes o que eu já vi acontecer com o construtor, chega uma carreta de cimento, todo o planejamento semanal que o cara fez vai por água abaixo, porque ele pegou os ajudantes para descarregar. Isso é um exemplo assim que a gente não acredito, isso acontece.
Por quê? Porque o cara não foi lá no fornecedor dizer, bicho, eu vou te dar a preferência de comprar, mas eu não só preciso de preço, porque preço fulaninho ali também faz. Mas além do preço, eu preciso que você me trate dessa maneira diferente. Eu não estou vindo aqui comprar uma veda rústica de R$3, não. Tá? Eu estou botando R$100.000 de material aqui, comprando R$100.000 de material dentro da tua empresa. Tá? Então eu não posso ser tratado como um Zé Ruela, eu tenho que ser tratado como alguém que está trazendo resultado, está trazendo lucro para você. Então o teu fornecedor também tem que ter meta e você tem que metrificar e medir. Os teus terceirizados, então, claro que tem que ter meta. Esse nome terceirizado é um nome assim que, poxa, eu acho que ele devia ser abolido. Porque implantaram um chip na cabeça do construtor que quando o cara é terceirizado, ele não está nem aí para o cara. Ah, o cara é o fornecedor de gesso, aí terceirizou. Beleza. Aí tu não olha o material que o cara traz, porque tu fechou já as placas de gesso com ele lá. Tô dando exemplo só do gesseiro. Tu não olha o serviço do cara, tu não olha quantas pessoas esse cara tá colocando dentro da obra, tu não sabe nem quem ele tá colocando dentro da tua obra. Ele pega lá, traz qualquer Zé Bebinho, bota lá dentro e vai. O que eu já vi de terceirizado fazer um absurdo. E assim, nota só, mas na minha empresa eu só quero que o terceirizado bote gente registrada. Beleza. Aí o que é que acontece? Essa pessoa que traz registrado, ele traz na primeira semana. Traz a documentação, coloca lá. Na segunda semana ele já troca um, já troca dois, três. Quando tu olha, tu tá com um monte de moleque dentro da tua obra, certo? Ali com a farda do cara, porque tu não olha nem a cara do cara que ele tá trazendo, tá certo? E tome prejuízo. Tome bronca. Sabe por quê? Porque como é que tu paga teu terceirizado? Tá? Isso é algo assim que... Poxa, como é que você paga esse terceirizado, meu amigo? Tu confere o serviço dele. O que eu já vi de construtor é assim, poxa, folha de pagamento, dia 15 eu tenho que pagar os terceirizados. Aí você não tem tempo de ir na obra, porque está dentro do escritório, ou então você não tem tempo de ir na obra porque está tentando vender. E aí, o que é que acontece? Você pega o mestre de obra e diz, e aí, mede aí quanto é que o cara fez. O mestre vai e olha assim, fez tanto. Manda num papel, manda num zap, que agora é assim, né? O pessoal usa o WhatsApp em vez para se comunicar, tenta usar para gerir empresa, que isso é um absurdo, que é o próximo item que eu vou falar. E aí você vai e paga e não confere nada. Você não confere se está no nível, se está no prumo, se está no esquadro, se está bem feito, se está mal feito. Tá certo? E sabe quem é que vai conferir? Tu acha que ninguém confere? Confere. O teu cliente na hora de receber. O teu cliente, na hora que vai pegar a obra lá, ele vai olhar assim, a mulher dele, então, meu amigo, é que é show para fazer isso. Ele vai olhar e diz, olha, o gesso ali tá rachado. Olha, a pintura aqui tá descascando. Olha, a instalação elétrica ali, ó, essa tomada aqui tá folgada. Olha, a caixinha tá assim. E aí, sabe o que acontece? Você vai cair no efeito de várias e várias construtoras, que tem uma construtora dentro da construtora. Por quê? Porque fica tapando o buraco. O cara entrega a obra, na verdade ele não entrega, né? Ele tenta se livrar, e aí vem depois a equipe consertar o serviço do cara lá, certo? Daqui a pouco quem conserta vai estar maior do que quem executa. Porque você não soube pagar. Você não conferiu. Tá? Tem que se conferir, falando dos terceirizados, mas tudo dentro da obra tem que ser conferido. É dinheiro, gente. É lucro que vem do suor de todo mundo, tá certo? Quem está ali pagando sonhou a vida toda. Para você ter uma ideia, a residência é o sonho do brasileiro. É o maior sonho. O objeto de desejo dos brasileiros é a residência. Nós temos um déficit habitacional, como eu disse, de 6 milhões. A Caixa Econômica financia por 35 anos uma residência. 35 anos. E a expectativa do brasileiro é 70 e poucos. Ou seja, o cara está pronto para passar metade da vida devendo, tá certo? Pô, será que esse dinheiro não tem valor? E aí, como é que você vai entregar uma obra, vai pegar esse dinheiro do cara e vai tocar de todo jeito? Não pode. Você tem que ter respeito por isso. É a vida do cara que vai passar ali 35 anos para pagar. Tá certo? E aí você, não, mas aí eu vou consertar. Aí é a tua vida, é a vida da tua construtora. Tá? Você assassina o sonho do cara, certo? Que queria ter uma casa, e você assassina o teu sonho também, de ter uma empresa lucrativa, uma empresa que dê resultado. Certo? Agora, vamos falar sobre ferramentas. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeira. Amanhã, vai para a obra, vai trabalhar e deixa teu celular em casa desligado, para ver como é que fica a tua vida. Tem como fazer isso? Já se imaginou de passar um dia sem um celular? É uma ferramenta. O mundo mudou. O mundo é outro, meu amigo. Tudo está mais rápido. A comunicação ela é em tempo real.
Não existe mais espaço para você estar preparando orçamento e planilha. Não existe mais espaço para você estar preparando proposta em PDFzinho, ou então no WhatsApp está mandando para o cliente. Não existe mais espaço para quem quer ser profissional, para quem quer ter resultado, para quem quer ter lucro, para quem leva a sério a empresa de estar tratando de forma amadora. Tá? O tempo de fazer isso já foi. Certo? A concorrência é grande. Certo? Agora, se você entrega... como alguns colegas reclamam, mas eu não, ali é um problema, o cara fecha com qualquer um. Fechou com um pedreiro, fechou com não sei quem. Cara, a construção civil ela é gigante. Ela tem espaço para todo mundo, do super arquiteto ao mais simples ajudante. Tá certo? Cada um está no seu quadrado. Tá certo? Agora, se você está fazendo o seu trabalho de entregar proposta orçamentária de milhares e milhares ou milhões de reais, de tocar um negócio que é para tocar, você não é para tocar, você é para gerir. Quem toca, toca boi, toca boiada, como diz aqui na minha terra, tá certo? Você tem que gerir a obra, você tem que ter gestão. Então quem toca, tá certo, vai tocar errado, certo? Você não vai conseguir evoluir dessa maneira, você não vai conseguir ter resultado. E as ferramentas estão aí para te ajudar. Já imaginou você sem o celular? É a mesma coisa uma empresa sem um software de gestão, uma empresa sem processo definido. Porque quando você tem o processo definido dentro de um software de gestão, por exemplo, você vai ter resultado em tempo real. O teu financeiro já sabe onde é que coloca as despesas. O teu comprador já sabe quanto foi as últimas compras, os resultados. Você vai ter um orçamento com uma planilha chamada curva ABC, por exemplo, que vai estar todos os insumos de forma decrescente. Ou você vai estar brigando o preço, tu vai gastar o teu tempo por um da rosca. Não, você tem que gastar pelo insumo que vai gastar mais na tua obra. Tem insumos na obra que é 10% do custo da obra, só ele. Esse você tem que brigar, esse você tem que ir lá pessoalmente, cotar preço. Isso nem para o comprador você pode deixar. Isso é uma coisa muito séria, que você não pode deixar. Agora, como é que você consegue ter tudo isso em tempo real? Como é que você vai conseguir gerir tudo isso? Se você não tem uma ferramenta adequada, se você não tem resultado, não existe. Todo mundo hoje está aí com os smartphones. Tira para ver como é que vai funcionar. Vamos falar agora sobre os parceiros, cara. Parceria. Ninguém faz nada sozinho. Né? Isso é bíblico até. Não é bom que o homem viva só. Certo? Então, pelo amor de Deus, encontra parceiros corretos. Procura pessoas sérias. Certo? Aumenta a quantidade de produtos, tá certo, que você pode ter, e aumenta essa carta de produtos com todas as pessoas que podem te ajudar, tá certo? Porque isso vai tu não tem ideia do network que os fornecedores podem te trazer. Porque geralmente os fornecedores eles são caras que já estão bem instalados, eles têm uma credibilidade já instalada, porque eles estão vendendo a mercadoria, os clientes já se relacionam com ele. Então quando o cara, e os clientes, os futuros moradores, certo? Muitas vezes já criam até laços de amizade, sabe que o fornecedor que vende material de construção conhece os construtores da região. Então ele vai tomar como referência. E se um fornecedor desse fala bem de você, fala que você trabalha sério, fala que você vai construir de forma correta, você entrega suas obras de forma correta, como é que vai acontecer? Cara, esse parceiro vai estar trazendo não só o produto, como eu disse, da maneira correta, como também vai estar trazendo cliente. E além disso, o parceiro, eu falei de fornecedor, mas tem parceiros na área de arquitetura, para um gestor, para um engenheiro, para um construtor, tá certo? Tem parceiros na área de corretagem que vai trazer negócio para você. Então, assim, gente, o mercado é gigantesco, síndicos, para você que precisa, que dá manutenção predial. Então, assim, para e pensa, construtor. Assim, eu fiquei tão triste quando eu vi, eu queria ter o telefone daquele engenheiro que estava pedindo... com a camisa, com currículo ali. Eu sou um pobre coitado, me dá tudo. Bicho, tu não é um pobre coitado, cara. Tu tá vestindo a camisa do pobre coitado. Porque a gente quer abrir o olho, cara, de vocês. Para tanta oportunidade que tem na construção civil. Certo? Bom, cresce a tua mente, abre a tua visão, tá certo? E não enxerga pequeno. Eu falei aqui sobre os fornecedores, né, para você usar o teu poder de barganha, para você fechar acordos, fechar benefícios, certo? Se você vai perceber o efeito que vai causar se você sentar do lado de um fornecedor para conversar. Muda totalmente a realidade. Você não tem noção do que você vai conseguir, certo? Porque o que é que acontece? Muitas vezes, qual é a relação tua com o fornecedor? Não é nem tua, é o do teu comprador com o balconista dele.
Tá certo? E o cara lá nem sonha, o dono da empresa, o gerente que seja, o supervisor lá, o cara que manda ali, que pode te dar benefícios, ele nem sonha do teu poder de compra, do teu poder de barganha. Ele nem sabe quem é você. Às vezes ele começa a saber depois de muito e muito tempo, anos e anos ali você comprando. Mas você às vezes está com uma casa ali que já pode dar 200, 300 mil reais para aquela empresa. Senta com esse cara e mostra qual é o teu poder. Certo? Mostra para ele o teu poder financeiro, o resultado que vai dar. Faz essa experiência. Você vai ver como vai mudar a tua relação, como tu vai conseguir benefícios assim que você fala, meu amigo, eu não acredito que eu estou comprando material por esse preço e sendo entregue dessa maneira. E agora um ponto importantíssimo, contrato. Meu Deus do céu, cara. Como é que vocês... Me perdoe, eu falei vocês se tiver alguém assim aqui, que eu espero que não tenha. Mas como é que tem gente que fecha a obra sem ter contrato? Ou então não tem um contrato claro, não tem um contrato ali que está com clareza, não tem um contrato ali que está especificando tudo. O contrato é maravilhoso, por quê? Porque ele vai ditar todas as relações dentro da tua obra. Ele vai dizer os teus direitos, os teus deveres, como é que o dinheiro entra, como é que tu entrega o teu material, quais são as tuas garantias, tá certo? E outra, o pessoal às vezes fecha contrato, pede um advogado para fazer um contrato lá, é um contrato frio, é um contrato gerado por quê? Porque ele não entende a tua relação, sabe? Ele não entende, aí você vai no automático e entrega aquilo para o cliente. Calma, contrato é algo que você pode redigir, você deve colocar ali dentro todos os teus direitos, todos os seus deveres, todas as modificações, tem que ter uma gestão dentro do contrato. Vou te dar um exemplo bem fácil. Quantos construtores levam fumo? Tá? Quantos construtores se dão mal com mudança de contrato? Porque não sabem gerir o contrato. Porque o cliente chega lá e muda tudo. O que eu já vi de construtor que chega, cliente fala, cara, eu tô aqui, bicho, o cliente, eu dou as costas, o cliente chega, pega a minha mão de obra, muda toda a minha programação. Isso é para estar no contrato, que ele não pode. Ah, o cliente chega lá na obra, me pede um monte de aditivos e você não cobra. Como assim não cobra aditivo? Aditivo, gente, é uma nova obra. Sempre que alguém quiser algo novo, você tem que dizer, meu querido, eu vou fazer, mas para isso eu vou ter que cobrar um pouco mais, certo? E o prazo da obra talvez seja afetado. Então, às vezes, chega o cara lá na obra e muda local de ambiente, muda a especificação, certo? Ah, não tem tal instalação, agora eu quero tal instalação. Isso mudou e você não cobra. Por quê? Porque você não sabe gerir o teu contrato. Porque às vezes você não tem, ou se tem, aquilo ali só serviu para tu guardar. E essa gestão de contrato ela é importante, porque se você não fizer isso, você quebra. Veja a quantidade de torneiras que tem nessa caixa d'água obra vazando e que você tem que estar fechando uma por uma. E é você que é o merecedor do lucro e você que é o pagador do prejuízo. Tá certo? Por isso que você tem que ter o teu contrato ao teu lado. Certo? Ele tem que estar do teu lado junto com o orçamento, junto com o planejamento, junto com a programação, junto com tudo. Isso tem que estar aqui do teu lado. Gente, eu estou falando de empresa, tá? E agora eu quero falar com vocês sobre obra. A obra é fácil de tocar? Vamos tocar a obra, é só arrumar um molde macho, joga material dentro e vai dar certo. Não é assim não, meu patrão. Obra tem metodologia para dar lucro, obra tem jeito, obra tem processo, obra tem resultado, tá certo? Primeiro ponto é você contratar direito. Para de pegar o primeiro cara da calçada e botar para dentro. Tá? Demore para contratar e demita rápido. Certo? E isso aí é um ditado que tem que estar escrito na obra, para até que eles vejam. Porque o que é que acontece? Quando você demora a contratar, eu não falo demora, mas eu digo assim, tenha cuidado a colocar alguém para dentro da tua obra, da tua empresa. Veja se aquela pessoa é qualificada, se aquela pessoa tem histórico. Se aquela pessoa vai conseguir cumprir as metas, se aquela pessoa vai conseguir te dar resultado. Tá certo? Da mesma maneira, quando falhar, você também tem que tirar rápido. Por quê? Lembra dos processos que eu falei lá no início, que é fundamental para que a tua empresa dê certo? Dentro da obra também vai ter processo. Certo? O teu pedreiro vai ter que saber como é que executa a atividade. Certo? Ele não é para estar deixando, você não está pagando para ele sujar, você paga para ele executar. Então ele não pode ser um porcalhão de deixar tudo sujo. Tá certo? O teu almoxarife vai estar recebendo material, o teu carpinteiro vai estar ali executando na forma, que tem que estar tudo certinho. Então, assim, se essas pessoas não seguem um processo, tá certo? Você não está tendo uma empresa, você não está tendo uma obra gerida, você está tendo um monte de gente colocada lá para dentro.
certo? E isso tem que mudar. Então começa logo com a primeira parte, que é de contratar, para que você possa delegar. Porque se, quando você for pagar as pessoas, tá certo? Que esse é o ponto que eu quero conversar, certo? Quando você quiser ganhar, você tem que produzir. Todo mundo tem que estar alinhado nas metas. Vamos lá, primeiro, eu fico até nervoso. A folha de pagamento, por exemplo, ela tem que ser justificada. Tá certo? Você não pode pagar uma folha de pagamento apenas pela diária do cara. Apenas porque o cara esteve lá. Ah, mas eu tenho que pagar por isso. Não, você tem que pagar por isso, mas você tem que ter uma avaliação do que essas pessoas produziram. Essas pessoas, elas executaram a tua meta, elas executaram a eficiência que você precisa. Né? Por que o brasileiro leva 1 hora para produzir algo que um americano às vezes faz em 15 minutos? Ou alguém aí que obedece, mete um japonês, um chinês, seja lá quem for. É porque o ser humano lá é um super ser humano, é diferente dos daqui? Não, não são diferentes, são os mesmos seres humanos. A diferença está na gestão, a diferença está na liderança, a diferença está na maneira que a pessoa colocou dentro da cabeça dele o que ele tem que produzir. Quando você diz a um ser humano, quando você diz a um funcionário, quando você diz a um trabalhador que ele tem que fazer tal e tal atividade em determinado tempo, ele se programa para aquilo ali, ele tenta atingir. Certo? Então, quando você for pagar uma folha de pagamento, você tem que saber por que aquele pessoal fez, o que foi que aquele pessoal executou, o que foi que aquele pedreiro executou, o que foi que aquele ajudante executou, o que foi que todo mundo executou. Não paga a folha de pagamento apenas porque o cara esteve lá. Mesmo que por acaso você esteja pagando por diária, porque construtor obra na mão não paga por diária, ele programa o que o pessoal executa. Sabe? Ele sabe determinar o preço, ele sabe determinar o preço unitário das atividades, ele sabe especificar as atividades, as tarefas, tá certo? Ele sabe que aquilo ali tem que... Os desejos dele tem que estar alinhado com os desejos do trabalhador. Como assim, Neto? Simples. O trabalhador quer ganhar mais, não quer? Não quer ter um resultado melhor na folha? Então, da mesma maneira que o trabalhador quer ter um resultado melhor na folha de pagamento dele e que você quer que execute melhor, alinha, meu querido, alinha. Alinha, paga por produção, certo? Parece que eu estou falando algo que é batido, mas por que é que não fazem? Por que não executam? Sabe por que não executam? Porque não está na obra, nem está no escritório, nem está vendendo, está rodando feito peru. Está para lá e para cá. Tá certo? Fingindo, brincando, certo? Brinca de ser bombeiro para conseguir material, tá certo? Brinca de ser esperto para conseguir fechar uma obra, brincando de tudo, menos sendo gestor, menos ser empreendedor, menos levando a sério a tua empresa. Empresa tem que ter resultado, empresa tem que ter lucro. E lucro vem de gestão. Sem gestão não há lucro. É impossível, certo? Você ter lucro se você não tem a gestão da tua obra na palma da tua mão. Certo? Então, gente, bota todo mundo para trabalhar por produtividade, certo? Isso vai ser fácil de fazer, tá certo? Vai ser muito simples. Basta você ter uma programação semanal. Quem cumprir a programação semanal ganha. Quem não cumprir, ganha duas coisas. Ganha a semana, se você pagar por obra, e ganha uma demissão. Tira o cara do time. É assim que se executa. Empresa não é instituição de caridade. Empresa tem CNPJ. Precisa ter resultado. Não estou mandando você aí andar com a faca, dando facada no povo, dando tiro de forma alguma, não. Estou mandando você levar a sério, certo? Estou mandando você ali ficar firme. Ser justo não é ser bom nem ruim, é ser justo. As pessoas têm que ter resultado. Se não tem, a amizade é a mesma, querido, mas a amizade, porque a relação de trabalho vai ter que mudar. Eu vou ter que colocar alguém aqui que dê o resultado que minha empresa precisa, certo? A vida do construtor sempre é de apagar incêndio. É uma vida de bombeiro, é uma vida que falta treinamento, falta meta, falta processo, falta colaboradores eficientes. Veja como é o histórico do construtor e como é tão fácil quando você tem meta, quando você tem método, quando você tem processo, quando você tem ferramentas que podem te auxiliar ali para estar apagando esse fogo. Não trabalha de bombeiro. Esquece, tá certo? Toda essa parte do teu trabalho de bombeiro, certo? Ações de curto prazo. Vou falar com vocês. Eu separei isso aqui para falar com vocês sobre ações de curto prazo e ela é importantíssima. Hoje estamos numa segunda-feira,
Eu espero que quem trabalha com obra na sexta-feira tenha feito uma programação da tua semana, tá certo? Tenha planejado o que era para ser executado durante essa semana, certo? Por quê? Porque não adianta você querer medir 6 meses de obra, 1 ano de obra. As ações é uma soma das suas ações da tua obra, certo? Cada semana é um tijolinho da tua gestão. Então, as ações de curto prazo, elas são importantes, por quê? Porque vai dar tempo você criar um plano de ação para colocar o trem no trilho. Então, se desde o início da obra você cria ações de curto prazo, você cria planos de ação para que você possa encontrar os gargalos do teu canteiro e trazer a tua obra ali para dentro do eixo, né? Você saber quais são os motivos reais, tá certo? Da tua obra estar falhando. Porque o que é que acontece às vezes? Às vezes o material não chega na obra, tu acha que a culpa é do fornecedor, mas a culpa às vezes foi do teu comprador que não comprou a tempo. Ou então a culpa foi do pessoal da obra que pediu muito em cima da hora. Então você tem que identificar de maneira correta onde é que está o problema para que você possa corrigir. Não adianta trocar de fornecedor se o teu comprador não presta. Não adianta trocar de comprador e fornecedor se o pessoal da obra está pedindo tudo como ontem. Se ninguém se planeja, ninguém se programa. Então, identificar exatamente onde é que está o problema, se o problema é na minha mão de obra que está com baixa produtividade, ou então está tendo absenteísmo, o pessoal está faltando. Se o problema foi climático e choveu muito na minha região, atrasou a obra, eu tenho que conversar com o cliente para corrigir esse prazo, porque você não tem como, né? Ou seja, é um motivo de força maior. Então, essa identificação do problema da obra vai fazer com que você evite vários e vários problemas. Por exemplo, obra que mudança de projeto. Vocês já, por acaso já viram uma obra que o cliente muda o projeto direto? Tá? E aí você tem que identificar e mostrar para ele, olha, tu está mudando o projeto. Tá? O que a gente acertou no início foi uma coisa, agora está tudo diferente. Então essa mudança de projeto, ela tem que ser contabilizada. Agora você só consegue fazer isso quando você identifica, meu amigo. E quando você identifica no curto prazo, porque para você corrigir na hora que acontece é fácil. Corrigir 4 meses de problema em 1 semana, tu não vai conseguir. 1 ano de problema em 1 semana, tu não vai conseguir, cara. Certo? É enlouquecedor. Agora, se o problema acontece nessa semana e você já toma uma ação, aí é diferente. Então, as ações de curto prazo é o tijolinho da gestão. Certo? É aquilo que vai fazer com que você corrija. É a tua bússola. Certo? Ela vai te permitir fazer uma análise estratégica com orçamento, com planejamento de tudo que está acontecendo. Porque as ações, ela vai te dar de imediato um plano B. Você vai criar um plano de ação, isso vai gerar um plano B para você e você vai começar a corrigir de um lado para outro. Meu querido, refaz sempre tua rota. É importantíssimo, cara, tu refazer tua rota. Corrige. Eu não estou falando apenas de uma obra. Eu não estou falando apenas do previsto e do realizado. Isso é importantíssimo, certo? Como está escrito aqui na apresentação, certo? Mas é você refazer tua rota de tudo que vem dando certo e dando errado na tua empresa. Se você tem gestão, você consegue ter lições aprendidas, certo? Você consegue saber o que anda dando certo e o que anda dando errado e o que você precisa corrigir. Certo? Ah, mas eu estou com um problema aqui, o seguinte, para novas contratações, eu estou com um problema para revisão de material, eu estou com um problema de qualidade, eu estou com um problema de procedimento. Vou dar um exemplo. A maioria das construtoras, 60% da chamada dos clientes é com problema de instalação. E o cara não muda nada. 60% do problema é instalação, elétrica ou hidráulica. É um vazamento, é um curto-circuito, é uma tomada que não pega, ficou 60% dos chamados do cliente do pós-obra. E você não refazer a tua rota, não refazer o teu caminho, você não tentar corrigir, não criar um procedimento, não chamar o teu terceirizado de instalações, sentar na mesa com ele e dizer, bicho, o que é que está acontecendo, cara? Está tendo problema direto nas obras, é os clientes me chamando direto. E o problema é a instalação, cara. Vamos refazer a rota. Então, refazer a rota é você estar olhando sempre o que é que anda dando certo, o que é que anda dando errado. Certo? É você saber exatamente aquilo que pode acontecer ou que não. A empresa, meu amigo, ela é feita sempre de 2 pilares. Empresa, negócio e obra. Tá certo? Então, pensa nisso. Nunca coloque todo o peso seu somente dentro do canteiro. Porque você vai esquecer a empresa. E aí você não vende, o teu escritório não paga direito, você não compra material direito, você não contrata direito, certo? Tudo lá vai estar voando. E você que é o líder, você que é o responsável.
Da mesma maneira, não se ausenta da obra. Às vezes a gente tem encarregados, mestres de obra maravilhosos, você tem encarregados maravilhosos, chefes de turma que são maravilhosos, mas todos eles merecem ser bem liderados. Se você é o líder dele, você tem a obrigação de liderá-lo bem. Todo ser humano precisa ser checado, ser verificado. Toda atividade não é desconfiança, é porque nós somos humanos, nós somos passíveis de erro. E às vezes aquela pessoa pode ter errado sem querer, e esse pato, quem vai pagar, cara? É você. Então você também não pode se ausentar da obra. Poxa, Neto, como é que eu faço para estar nos dois mundos? Eu já te disse. Você tem que ter meta, você tem que ter processo, você tem que ter venda, você tem que ter ferramenta, certo? Você tem que sentar na mesa de quem já passou por esses problemas, certo? Até me engasgo. Você tem que sentar na mesa de quem já passou por esses problemas, já viveu esse problema, já passou por esses desafios e já encontrou soluções. Ou você quer errar tudo no mundo para aprender como fazer tudo certo? A vida não dá tempo para isso tudo. Você tem que aprender com o erro dos outros para que você não erre. Você tem que aprender com o acerto dos outros para que você também acerte mais rápido. A jornada fica mais tranquila quando você segue um caminho que já foi trilhado. Já tentou abrir caminho no mato? Pois é, bem difícil. Mas se você vai numa trilha que já está aberta, você chega mais rápido e mais seguro. Esse é o segredo de quando você segue esses dois pilares. Tá certo? Vendas, processo, metas, ferramentas, parcerias e fornecedores. Esses são os pilares da tua empresa. Isso aqui é que você tem que estar de olho. É aqui que você vai conseguir fazer uma gestão lucrativa. É aqui que você vai conseguir ter lucro. Lucro é resultado, lucro não é sorte. Tá? Quantas pessoas comemoram às vezes que fecham um contrato? Comemora quando tu lucra também, cara. Tá? Porque fechar contrato, fecha. Eu fechei vários contratos. Fechei vários contratos e tive uma dificuldade gigante depois. Tive que vender meu patrimônio, tive problemas de saúde, certo? Tive medo de perder, de não ver meu filho crescer, certo? Tive medo de perder meu casamento, porque eu não dormia, eu só vivia estressado, certo? A minha família ali, tudo que a gente construiu durante anos, indo embora pelo ralo. Por quê? Porque eu não cuidava do meu negócio da maneira correta, certo? Eu não cuidava do meu negócio da maneira que era para ser cuidada. E isso é vida, negócio é vida, tua empresa é vida. Certo? Da mesma maneira, certo? Que a obra, você tem que ter o cuidado nas contratações, nas ações e análise de curto prazo e na análise estratégica de custo e prazo e sempre pensar no plano B, C e D, porque risco acontece. Quem imaginava uma pandemia? Ah, mas Neto, você está falando de um efeito estratosférico, certo? Mas quem imagina, às vezes, uma greve? Quem imagina que o material vai faltar? Quem imagina uma chuva torrencial? Quem imagina que o solo está totalmente diferente daquilo que uma sondagem, às vezes, mostra? Isso acontece. E você precisa ter o plano B, C e D, uma gestão de risco, para que você possa conseguir se safar dessa situação da maneira correta, certo? Porque você possa conseguir gerir. A construção civil é um oceano azul. Construção civil dá resultado, dá lucro, dá dinheiro, mas para quem trabalha da forma correta. Não para quem acha que é só fechar um contrato, arrumar um punhado de homem e jogar material lá dentro. Não é assim não. Ah, tá ali é o projeto, tá a planta, ele vai lá e faz. Não é assim não. Tem que ter uma gestão, tem que ter liderança, certo? Tem que ter alguém que saiba seguir o método, um processo com ferramentas eficientes que possam te dar uma resposta correta, que possa te dar garantias, que possa ter tudo registrado, que possa você ter um diário de obra, onde você acompanha o dia a dia, onde você vê ali o registro fotográfico, onde você consegue saber quem estava presente ou não. Vocês não têm ideia de um poder de um diário de obra, certo? Um poder contratual. Você tem ali, aquilo ali é o histórico da obra. Aquilo ali vai te proteger de processo trabalhista, aquilo pode te proteger de processo com o cliente, aquilo pode te proteger de tanta coisa. E aquilo ali ainda pode não só te proteger, como pode te promover. Porque um cliente que recebe o diário de obra dele todos os dias, ele vê transparência. E onde chegar, ele vai mostrar, ó, aqui, rapaz, como é que está a minha obra.
A minha obra aqui, cara, ó, eu recebi agora, pô, o engenheiro lá, o construtor, o arquiteto mandou para mim agora, o gestor lá da obra. Olha como é que tá. A minha obra já está adiantada. Tá entendendo? Isso é propaganda para você. Tá? Uma ferramenta simples. Mas você tem que ter uma rotina lucrativa. Certo? Você tem que ter a rotina de saber como solicitar material, como comprar material, como cotar, certo? Como preencher o diário, como fazer uma programação semanal, como pagar corretamente, como contratar corretamente, tá certo? Como se vender corretamente. Porque na hora que você faz tudo correto, na hora que você não tolera o incorreto, na hora que você não tolera mais um meia boca, na hora que você não tolera mais um mais ou menos, certo? Você vai conseguir não tolerar também que te tratem de todo jeito. E aí você foge dessa guerra de preço que eu vejo os construtores fazendo. E aí você não precisa mais colocar, como eu vi o rapaz lá com a camisa pedindo emprego. Que emprego o quê, cara? Vai atrás do teu empreendedorismo, vai gerar emprego. Tem banco aí financiando. Ah, mas não tem crédito. O cliente tem crédito. Tenha vontade. É muito fácil você se colocar naquela posição de vítima. Assim, eu tinha vergonha, cara, se eu fosse esse cara. Eu queria ajudá-lo. Se eu pudesse, eu ajudava ele. Dizer para amigo, acorde. Acorde, seja empreendedor. Tá entendendo? Empreendedorismo salva vida, vai começar salvando a tua, da tua família. Certo? Não falta cliente, não falta trabalho, não falta obra. Vocês têm noção o que é 6 milhões de habitações que o país precisa? O que é banco aí querendo financiar? O que é gente querendo morar e você aqui reclamando que não tem obra? Como assim? Pelo amor de Deus. Certo? Bom, eu tenho um prazer enorme aqui, certo, de entender o seguinte, João agora em mim, certo? Que você tem que fazer, você sabe o que tem que ser feito, certo? Mas um problema maior é porque você não detecta a tempo, você não age a tempo. Você vê o problema, mas você não vê o real problema às vezes. Você está confuso, é como se uma nuvem estivesse nos seus olhos. E a gente está aqui para tirar essas nuvens. Por isso, eu quero te convidar para amanhã, certo? Que você venha participar mais uma vez aqui, para você entender como dominar o mercado, certo? Como você lucrar com obras, mesmo começando do absoluto zero. Certo? Se eu tivesse o contato daquele rapaz, eu mandava o link para ele, certo? Mas mesmo que você tenha do absoluto zero para como você lucrar com obras, certo? Pessoal, foi um prazer estar com vocês aqui, certo? Nesse episódio da Jornada de Gestão de Obras, Obra na Mão. Esse é só o primeiro episódio, certo? Vocês não têm noção do que é que vai ter amanhã, certo? Mas vocês nem brinquem, nem sonhem em deixar de estar aqui amanhã, tá certo? Pessoal, um prazer enorme. Sejam bem-vindos aqui à família Obra na Mão. E amanhã eu aguardo todos vocês. Beleza? Valeu e vamos para cima.